Ao tentar encontrar o caminho, Hall, a princípio, se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco, caminhava mais lento, e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hal esboçou um sorriso ao pensar, antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, Hall encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até Ren e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas Hal ainda se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez que ele estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava dois para frente e um para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta no labirinto, procurando pelo queijo, não era tão ruim quanto imaginara. Com o percorrer do tempo, começou a ter dúvidas a respeito de se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia um abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Hall se lembrou de Sniff e Scurry podiam seguir em frente. Ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo no posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco, e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Paul agora se dava conta de que a mudança provavelmente não teria o apanhado de surpresa, se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo. E antecipa. Talvez tivesse sido isso que Sniff Scurry havia feito. Ele parou de descansar e escreveu na parede do labirinto. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado o queijo durante o que pareceu uma eternidade, Paul finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir. Paul sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C, uma vez que Ren estava lá. Se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então, ele fez novamente a mesma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Paul não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso das suas crenças assustadoras. Hal desejou saber se Ren havia se mexido, ou se ainda estava paralisado por seus medos. Então, se lembrou das vezes em que sentira melhor no labirinto. Quando estava seguindo em frente, escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Paul olhou para o corredor escuro, teve consciência do seu medo,
O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tomando as coisas piores. Então, fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Hall sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava se descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Paul sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu o seu medo, aquilo se revelou ser mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Para tornar as coisas ainda melhores, Paul começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos, de Velveeta e Brie, viu-se comendo os muitos queijos de que gostava, e gostou do que viu. Então imaginou o quanto aprecia todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava, e mais sentia que iria encontrá-lo. Escreveu: Imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hall. Então, correu pelo labirinto, com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo, e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hall os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois, e talvez dividir com Ren. Começou a recuperar suas forças. Hall entrou no posto de queijo com grande excitação, mas para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Hall decidiu ir ver se Ren estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede: Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Paul acertou o caminho para o posto C e encontrou Ren. Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Hall apenas balançou a cabeça desapontado e relutante. Voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo. Soube que apenas ter o queijo não era o que tornava feliz. Hall estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Hall não se sentia tão fraco como quando
permaneceu no posto C, sem o queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Agora, sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele costumava pensar em não ter queijo suficiente, ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensava mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar, e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse, continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Paul mudara suas crenças. Ele parou para escrever na parede. Velhas crenças não o levam ao novo queijo. Paul ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto, sem queijo. Ele sabia que quando muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou encontrar um novo queijo o ajudar a aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hall tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C mais cedo. Sentir-se-ia mais forte, física e espiritualmente, e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado, se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando que ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Ren seguir através do labirinto, se escolhesse sair do posto C. Hall só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Ren ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hal havia se libertado do passado e estava se adaptando ao futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hal encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda parte estava a maior estoque de queijo que já encontrara. Paul não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Paul se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então, avistou seus velhos amigos Sniff e Scurry. Sniff o recebeu inclinando a cabeça em uma saudação, e Scurry acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali havia algum tempo. Hal os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou o tênis
e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a à mão, para caso de precisar delas de novo. Então, se atirou sobre o novo queijo. Depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto Hal saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Ele percebeu que quando temera a mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então o que fez mudar? O medo de morrer de fome? Hal pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez. Então, você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Hall soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não alisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hal não se esqueceria disso. Então, Hal usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os doentes fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar seu futuro. Hal sabia que você pode aprender a lidar com a mudança, pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com suas crenças assustadoras. Pode notar, quando as pequenas mudanças começam, para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque, se você não se adaptar ao tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hall teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que você melhora até você mudar. Talvez, mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é sua recompensa quando você vence o seu medo e passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real, mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional, o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Hal não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, o que o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hall se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes no posto C e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente. Tinha entrado no labirinto e descoberto que podia tornar a sua vida melhor. Hall pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ren, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que, se encontrasse Ren, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hall se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ren tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo para ele, ou convencer a fazê-lo, de modo algum. Ren tinha de ver vantagem na mudança. Hal sabia que deixar uma pista no labirinto,
e que Ren poderia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior no posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido, e sorriu ao ver que aprendera. O manuscrito na parede. A mudança ocorre, continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança, prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança, cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adaptar-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança. Saia do lugar, assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar. Rapidamente, muitas vezes. Continuam mexendo no queijo. Hall percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com o rei no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hall ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em sua zona de conforto. Hal ouviu e o que achou que era o som de passo no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ren? Ele estava prestes a dobrar a esquina. Hal fez uma pequena oração e esperou, como esperara muitas vezes antes. Talvez, finalmente, seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso.